Bom, as interfaces cérebro-máquinas basicamente estão expandindo o limite de ação do nosso cérebro para além dos limites físicos do nosso corpo. Então, na realidade, eles são artefatos principalmente experimentais hoje em animais de laboratório, com algumas aplicações já clínicas, mas o que elas permitem hoje é que o cérebro possa atuar diretamente, controlando objetos, artefatos artificiais, que estão não necessariamente próximos ao corpo e que não tem nenhuma relação com o corpo biológico nosso, de tal maneira que a nossa ação possa se dar num outro território, num outro ambiente, em numa fração de tempo muito mais rápida do que nós conseguimos controlar o nosso próprio corpo. O nome que a gente deu, que a gente criou, interface cérebro-máquina, basicamente descreve todo o paradigma de extrair os sinais elétricos do cérebro que contém informações motoras, que são usadas normalmente pelo cérebro para mover o corpo, mas usar esses sinais elétricos através de toda uma eletrônica especializada para controlar os movimentos de artefatos como braços, pernas robóticas ou instrumentos outros, que podem estar próximo do operador ou podem estar, vamos dizer, do outro lado do planeta, por exemplo. E esses artefatos que estão sob o controle do corpo, ou seja, o cérebro de um operador pode fazê-los se mover sem que o corpo se mova, né? Eles podem transmitir informação de volta para o cérebro, ou seja, nós podemos imaginar movimentos que são realizados por esse artefato e ao realizar esses movimentos, esse braço ou perna robótica podem mandar informações de volta para o nosso cérebro e informar o que está acontecendo num ambiente completamente distinto daquele onde a gente está fisicamente. Imagine um animal, um macaco, que imagina que ele quer mover uma perna. Só que essa atividade elétrica, que geralmente, por os últimos 6 milhões de anos, era usada para mover a perna dele, essa mesma atividade elétrica é transformada num sinal digital, remetida para uma perna robótica que está no Japão, e a perna no Japão anda sob o controle do cérebro do animal que está aqui na Avenida Paulista. Todo comportamento, toda decisão que surge do cérebro é um processo emergente da interação de bilhões de elementos chamados neurônios, que são as células do cérebro. Então é um processo altamente não linear, né? E não é à toa que ele não pode ser reproduzido por um computador. Não existe nenhum computador que consiga reproduzir os atributos que a gente comumente se refere como natureza humana, né? Então, quando um poema surge na cabeça de um poeta e vai para o papel, esse processo de criação é um processo emergente, porque ele depende da experiência pregressa dessa pessoa, de todo o background histórico desse indivíduo, do contexto do mundo onde ele vive, e esses processos são extremamente não lineares, eles não são computáveis, então por isso que eles não são cartesianos ou lineares, né? Não vai existir nenhum computador, nem nenhuma interface que vai conseguir ler a atividade mental de uma pessoa e transcrever os Lusíadas ou 100 anos de solidão, né? Porque não existe um algoritmo matemático que possa ler essa propriedade emergente, vamos dizer, criativa do cérebro. O que a interface consegue fazer é decodificar alguns princípios que se aproximam mais ou que podem ser lidos com métodos lineares. Então, o movimento de um braço, por exemplo, ou de uma perna, ou a fala, são fenômenos neurais passíveis dessa análise. Mas nem todos os fenômenos serão. O termo plasticidade é usado na neurociência para descrever o fato de que o cérebro é um sistema adaptativo. Ele é continuamente dinâmico, ele está continuamente se remodelando. Então a palavra plástico é usada para descrever a habilidade do cérebro de se auto-reformular, de se auto-organizar. Então, dadas novas condições, tanto no ambiente ou no corpo, o cérebro se reorganiza do ponto de vista funcional e morfológico para dar conta dessa mudança de condições. No caso, nas teorias mais recentes, né, a plasticidade é vital, porque ela é uma propriedade recente que foi descoberta nos últimos 30 anos, mas ela indica que o aprendizado do nosso cérebro é para toda a vida. Então, a ideia de que, muito comum na nossa cultura, de que cachorro velho não aprende truque novo, não é verdade. A gente aprende até o último dia de vida, com diferentes graus de velocidade de aprendizado, né? Porque à medida que o sistema nervoso vai se comprometendo, com a perda de células, com lesões ou perdas de conexões, o aprendizado fica mais difícil.
Mas a plasticidade garante ao sistema nervoso a habilidade de se adaptar continuamente durante toda a vida. A interface cérebro-máquina só funciona porque existe a plasticidade cerebral. Porque no momento que você põe um braço ou uma perna mecânica, robótica, num loop de interação com o cérebro, como essa perna e esse braço geralmente não tem muita similaridade com o que é o nosso corpo, para poder operar esse aparato, o cérebro tem que se adaptar às propriedades motoras desse braço ou dessa perna robótica. E se o cérebro fosse fixo, se ele fosse pré-determinado ou no momento da nossa vida tudo se congelasse e ele não mudasse mais, não haveria como a gente ter criado essa interface. Então a plasticidade é uma propriedade essencial para o funcionamento das interfaces cérebro-máquinas. Essa é uma mudança que ainda é muito debatida, né? Ainda é muito, na neurociência pelo menos, ela é muito controversa, mas a proposta que, por exemplo, cientistas como eu e outros temos é que o nosso senso de ser, que a gente chama, é mais comum em inglês, né? O sense of self, ele não termina no limite do nosso corpo. Que todas as ferramentas, carros, raquetes, câmeras, canetas, tudo aquilo que a gente criou como tecnologia, que a gente usa para ampliar o nosso grau de ação, para o cérebro passaram a ser assimiladas como uma extensão do nosso senso de ser. Então, quando o jogador de futebol joga bola, quando o tenista usa raquete de tênis, aquelas não são mais ferramentas, elas com uso contínuo, com a performance contínua, né? Particularmente para aqueles que atingem um nível de proficiência muito alto, o violinista clássico, né, o pianista, aqueles objetos para o cérebro foram assimilados como uma extensão desse senso de ser, desse corpo individual. E existem várias teorias que sugerem que esse senso de ser inclui não só os objetos e as ferramentas que a gente usa, mas as pessoas à nossa volta, né? As pessoas com quem a gente convive, as nossas relações familiares, os nossos amigos, principalmente em primatas, que são animais extremamente sociais. Existe a crença, ainda não demonstrada experimentalmente, de que o nosso senso de ser envolve tudo isso, né? Então ele não é de forma alguma limitado a esse corpo que a gente imagina habitar, né? O mundo corporativo deve estar descobrindo neste momento que o cérebro é o cerne de todos os comportamentos humanos, né? Tudo que nós fazemos, todas as nossas decisões, nossos pensamentos, nossas fobias, nossos preconceitos, tudo aquilo que define a atuação do ser humano advém da atividade dos princípios de funcionamento do cérebro. Acontece que os nossos ambientes de trabalho nunca foram criados para otimizar a nossa performance baseado no que a gente sabe do nosso cérebro. Então, modelos de colaboração distribuída, onde as pessoas interagem livremente em diferentes ambientes físicos para criar um produto, um objeto final, o modo de decisão, como decisões são tomadas em corporações, todas elas, na minha opinião, vão ser influenciadas por essa nova ciência, a neurociência. Porque quanto mais a gente aprende como o nosso cérebro funciona, mais nós vamos influenciar todos os processos, não só business, mas todos os processos humanos que envolvem tomadas de decisão ou interação entre seres humanos. Então você muda todo o framework, todo o ponto de vista sai, né, de uma visão que é basicamente empírica para uma visão que leva em conta a potencialidade biológica do ser humano. E como ciência, nenhum business é feito sem você otimizar a performance humana, né? E principalmente hoje, no nosso tempo, a criatividade humana é um dos grandes assets, né? O capital humano é um dos grandes assets de qualquer nova corporação. Então, aqueles que despertarem e tiverem um insight de entender um pouco melhor como o cérebro humano funciona, provavelmente vão criar negócios muito mais otimizados e muito mais eficientes no que tange a explorar no limite a capacidade criativa e produtiva do ser humano, né? Nós ainda não extraímos o potencial do capital humano ao limite. Nós usamos extremamente bem as tecnologias que existem de produção, né? Nós dizemos que temos um certo domínio e conhecimento do uso do capital, né? Que às vezes eu duvido profundamente dessa afirmação, mas certamente nós estamos arranhando a ponta do iceberg no que tange a extrair todo o potencial humano do capital humano usado na produção de todos os tipos de bens, né?
principalmente uma economia do conhecimento, como vai ser a economia do século XXI, que vai ser determinante de um ponto estratégico, né? As economias desse século que não se engajarem na produção de conhecimento de alto valor agregado vão se transformar em economias subalternas das economias dominantes. A mesma coisa para as empresas, né? As empresas que não se abrirem para novos modelos de gestão, novos modelos de produção e novos modelos de gerenciamento do capital humano vão sucumbir àquelas que encontraram o caminho. Eu acredito que em cada linha de trabalho, o maior componente, o componente mais crítico em qualquer linha de produção, seja de qualquer atividade econômica, é o ser humano. Aí está o fator limitante e aí está o fator de diferencial, né? E isso se aplica tanto no nosso modelo de educação, onde por 200 anos nós acreditamos que educar era transmitir informação passivamente para os nossos alunos, e os alunos só tinham que repetir o que a gente ensina, que vai ter que mudar, né? Porque se não mudar a coisa complica, até o nosso modelo de gestão, onde nós sempre acreditamos em modelos hierarquizados, né? Onde as decisões vêm de cima para baixo e elas não são gestadas organicamente. Eu acho que as grandes empresas do futuro vão ser as empresas que usam um modelo que é muito conhecido chamado crowdsourcing, né? Onde as pessoas vão colaborar e extrair de si mesmas o melhor da sua criatividade para atingir um fim comum, né? Então eu acho que essa divisão de labor que a gente conhece, né, hoje nas grandes empresas, ela vai provavelmente desaparecer. Basicamente, eu acho que o Brasil tem que ascender para um outro patamar onde o manager, novamente, do capital humano, né, ele se transforma num processo muito menos hierarquizado e muito menos militar, vamos dizer assim, do que a gente conhece aqui no Brasil. O Brasil é um país muito emperrado no ponto de vista de supervisão ou de management humano, né? Porque toda a nossa cultura é uma cultura muito cartorial. Então tudo é muito dividido, tudo, né, uma pessoa faz isso, outra faz aquilo, outra faz aquilo. E a gente explora muito pouco a habilidade do ser humano em atuar em múltiplas áreas ao mesmo tempo e compartilhar suas experiências de uma maneira mais orgânica. Ou seja, eu acho que exemplos que eu conheço de ter visitado e ter conhecido muito bem, como o Google, como empresas de alta tecnologia nos Estados Unidos, o que eu vejo lá por uma pessoa que entra sem ter um conhecimento, parece um caos, porque não existe escritório, ninguém tem escritório, existem salas de reunião, onde as pessoas se encontram, todas as decisões são criadas por essa rede de relações, né? Não existe a pessoa que só faz sales, ou a pessoa que só faz development, ou a pessoa que só faz desenvolvimento de produto, ou marketing. Existe todo um engendramento de relações que destrói qualquer regime militar de management, né? Então eu acho que para mim esse é o futuro. Eu vejo isso nos maiores laboratórios de pesquisa do mundo, onde as ideias, né, são gestadas e geridas nesse modelo distribuído, né, que é muito parecido com o modelo com que o cérebro funciona. Então eu tenho uma crença muito grande que os nossos processos sociais mais eficientes de interação social, eles reproduzem os mecanismos de funcionamento do cérebro. Ou seja, aqueles métodos de gestão humana que chegarem próximos do que como o cérebro de cada um de nós funciona, vão ter ressonância com as pessoas que participam do processo. Então eu acredito muito nesse sistema de processamento distribuído, onde você distribui decisões e funções horizontalmente, sem nenhum tipo de hierarquia.